E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rock Balboa. O Rock Balboa, ele treinou muito para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. O Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Envio Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Oi pessoal, eu sou a professora Lorena Raizama e estou voltando mais uma vez para o nosso Quebrando a Banca. Olha só que legal, hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo de Central de Material e Esterilização, resolvendo algumas questões. O intuito agora é deixar vocês já fresquinhos com todo o conteúdo aí na cachola para nossas provas da EBSER que estão chegando, né? Galera, vamos fazer aquela recapitulada nos níveis de desinfecção, conceitos de esterilização, como que a gente define desinfecção alto nível e médio, nível intermediário e alto. Nós também vamos fazer a classificação dos materiais enquanto a contaminação, a possibilidade de esterilizar, desinfectar. Então eu preciso fazer classificação de crítico, semicrítico e não crítico. E a gente também vai falar um pouquinho dos métodos de esterilização através das questões que iremos responder agora, tá bom? Então vamos começar? Olha só. Aqui a gente vai ressaltar os nossos principais conceitos em CME. A gente vai ressaltar o conceito inicial de esterilização, desinfecção de alto nível, intermediário e baixo. Se a gente for fazer na ordem sequencial, esterilização estaria aqui em cima, ó, Está falhando. Galera, esterilização seria o primeiro, depois desinfecção de alto nível, intermediário e baixo. A gente costuma dizer que a esterilização elimina todos os micro-organismos, inclusive aqueles que são mais resistentes, mais difíceis de serem exterminados. Então, a gente chama de esterilização aquele processo que consegue deixar todos os micro-organismos eliminados, inclusive aqueles resistentes que a gente chama de esporulados. Os esporos são nossa referência. Quando eu falo que houve morte completa de todos os esporos, eu estou falando de esterilização. Mas, em um nível um pouco menor que a esterilização, eu tenho mais próximo da esterilização, eu tenho a desinfecção. E o que é a desinfecção? A desinfecção, ela consegue sim fazer uma morte microbiana de forma bem rigorosa, mas ela não elimina todos, porque se eliminar todos os micro-organismos, vai mudar o nome do processo de desinfecção para esterilização. E aí nós temos aqui 3 níveis de desinfecção: alto nível, intermediário e baixo. Como é que a gente faz para diferenciar esses 3 níveis? Vamos lá? Galera, eu já sei que só a esterilização é capaz de eliminar todos os micro-organismos. Agora, eu preciso saber qual é o micro-organismo referência para cada tipo de desinfecção.
A desinfecção de alto nível, ela está bem perto da esterilização. Por quê? Porque a desinfecção de alto nível também é capaz de matar esporos, só que ela não consegue matar todos os esporos. Olha, ela consegue fazer uma morte microbiana em qualquer tipo de artigo, especialmente o semicrítico, que é o que a gente indica, né, para desinfecção de alto nível. A gente pode levar em consideração que ela mata todos os micro-organismos, inclusive micobactérias e fungos, exceto, a palavrinha-chave aqui, um número elevado de esporos. Quer dizer, então, que a desinfecção de alto nível elimina todos os outros micro-organismos que vão aparecer na sua prova. É só você lembrar que o único micro-organismo que eu tenho como referência para alto nível são os esporulados. Porque se todos eles forem eliminados, o nome do processo vai mudar para esterilização. Se alguns deles forem eliminados, eu vou chamar de desinfecção de alto nível, tá? Esse é o nosso macete para a gente lembrar que desinfecção de alto nível é bem diferente de esterilização, mas a diferença é apenas a morte de todos os esporulados ou não. Esterilização mata todos, desinfecção de alto nível não mata todos, mata alguns, tá bom? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como desinfetante de alto nível, nós temos dois produtos que são muito conhecidos no mercado. Temos o glutaraldeído e o ácido peracético. Esses dois produtos são os mais utilizados no meio hospitalar. Olha só, quando eu falo que eu vou fazer desinfecção com glutaraldeído, eu também tenho que pensar que dependendo do tempo de imersão do produto no glutaraldeído, eu vou conseguir fazer a morte de todos os esporos. Então vamos lá utilizar um fabricante X de referência. O fabricante diz que para fazer desinfecção de alto nível, eu devo utilizar o material imerso no glutaraldeído por 30 minutos. Mas se eu tiver a intenção de fazer esterilização, eu posso deixar o material imerso por 6 horas. Olha só, ele está falando para eu matar alguns esporos em 30 minutos. E se eu quiser matar todos os esporos, é só eu esperar mais um pouquinho, chegando a 6 horas. Então isso, lógico, vai depender do fabricante, da concentração do nosso produto, mas o importante é vocês saberem que os desinfetantes de alto nível também são capazes de eliminar a complexidade total dos esporos. E aí eu vou considerar que o nome do processo mudou, já não chama desinfecção, agora o nome é esterilização. Ok? Já para o ácido peracético, a gente pensa num tempo ainda menor. Quando eu falo de desinfecção de alto nível com ácido peracético, um fabricante X com a concentração, sei lá, depende da concentração também. Vamos pensar aí que o fabricante X vai deixar como indicado para nós utilizarmos o ácido peracético 10 minutos para desinfecção de alto nível. Em 10 minutos eu consigo fazer desinfecção de alto nível, eliminando a maioria dos esporos, mas não consigo eliminar todos. Quando eu falo em esterilização, é porque eu esperei um pouco mais e eliminei todos os esporulados. Então, a diferença aí não é do produto, é do tempo. Eu mudo o nome do processo de acordo com o tempo de imersão. Ah, Lorena, mas eu posso usar artigos esterilizados em glutaraldeído? Eu posso utilizar artigos esterilizados em ácido peracético? Aí é outro nível de complexidade nossa discussão, hein? Quando eu falo de desinfecção de alto nível, eu estou falando do que é indicado para artigo semicrítico. O artigo semicrítico, que eu vou falar já já na classificação, ele está indicado para desinfecção de alto nível. Se eu quiser utilizar esse artigo semicrítico de forma estéril, ou seja, eu posso sim, eu vou deixar o produto, o meu material imerso no produto por um tempo equivalente à morte total dos esporos. Aí eu tenho um artigo semicrítico esterilizado, mas eu não posso jamais pensar em pegar um artigo crítico e utilizar após imersão em glutaraldeído ou ácido peracético, porque está proibida a esterilização química para artigos críticos.
A esterilização química está proibida para artigos críticos. Então, mesmo que eu consiga fazer o processo de esterilização com glutaraldeído ou ácido acético, eu não posso usar para artigos críticos. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente captar isso daí depois que eu fizer a classificação de crítico, semicrítico e não crítico, tá? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Quando eu falo de nível intermediário, eu tenho que ter um micro-organismo de referência. E eu costumo dizer para os meus alunos ficarem de olho em quem? Falou em nível intermediário, fica de olho em quem lá na nossa prova? Vamos achar aqui. Processo físico-químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactéria, a maioria dos vírus e fungos, objetos inanimados e superfícies. Mas não está especificado aqui ainda, faltou um pedacinho do meu texto. Quem é que tem que ser eliminado? Galera, bacilo da tuberculose. O bacilo da tuberculose é minha referência para a desinfecção de nível médio. Por quê? Todas as vezes que falar que foi eliminado o bacilo da tuberculose, eu já sei que aconteceu uma desinfecção no mínimo de nível intermediário, tá bom? Bactéria vegetativa é muito mais fácil de ser eliminado, micobactéria é muito mais fácil de ser eliminado, mas eu tenho que pensar que todas as vezes que ele citar bacilo da tuberculose, eu consigo pensar em nível intermediário. Por quê, Lorena? Porque eu tenho alguns artigos que, olha só, vai matar micobactéria, a maioria dos vírus, fungos e objetos inanimados. Eu tenho alguns artigos que são de cunho respiratório que eu consigo utilizar com nível intermediário, mas eu tenho que garantir a morte do bacilo da tuberculose. Então, falou de material respiratório, a gente vai sim focar na eliminação do bacilo da tuberculose, que não é tão difícil de acontecer como quando eu falo de esporulados, mas também não é tão fácil de ser eliminado, tá? O bacilo da tuberculose é minha referência porque nível intermediário é indicado para material respiratório. E eu vou te mostrar como é que isso aparece na legislação, tá bom? Agora vamos dar uma passadinha aqui em nível baixo. Quem que é minha referência para nível baixo? Olha só. Aqui está falando que nível baixo elimina todas as bactérias na forma vegetativa, porém não age contra esporos. Não age também contra vírus não lipídicos e nem contra o bacilo da tuberculose. Tem ação relativa sobre os fungos. O quaternário de amônia é um exemplo. Pessoal, quaternário de amônia é exemplo de desinfectante de nível baixo. Qual é nosso desinfetante para nível intermediário? Não apareceu aqui meu exemplo, né? Vamos colocar? Nível intermediário é comum aparecer nas provas o cloro. Quando eu falo de cloro, eu estou falando de hipoclorito. O hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio faz desinfecção de nível intermediário dependendo da concentração que você utilizar e dependendo do tempo. Por quê? Porque o cloro também pode fazer desinfecção de baixo nível. Aí eu tenho um macetinho que eu costumo dizer assim, ó. 1% para cima, eu espero 30 minutos para fazer desinfecção de nível intermediário. Agora, se for abaixo de 1%, eu tenho que esperar 60 minutos. Se eu pegar esse desinfetante cloro de 0,0405%, o que acontece? Eu espero aqui 30 minutos. Eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo desinfecção de baixo nível, tá bom? Porque a desinfecção de baixo nível, ela não é indicada para artigos que eu uso entre um paciente e outro. Deixa eu apagar um pouco da bagunça da minha tela aqui, que ficou demais, né? A desinfecção de baixo nível, eu não vou utilizar para artigos que eu uso entre um paciente e outro. Sempre eu vou pensar que desinfecção de baixo nível, eu uso para superfícies, para limpar, por exemplo, uma mesa cirúrgica. Quaternário de amônia,
associada à biguanida, então, que beleza, faz uma excelente morte microbiana para artigo não crítico. Eu posso utilizar para limpar o leito do meu paciente, eu posso usar para limpar o berçozinho dos recém-nascidos lá na UTI neonatal. Pessoal, a gente utiliza baixo nível para limpar o chão em unidades hospitalares, tá? Então, não é o processo que você vai escolher numa prova quando se falar por exemplo, qual é a desinfecção indicada para o artigo X. Eu não preciso ficar pensando em baixo nível, porque normalmente vocês vão ver que esses artigos são artigos que eu uso entre um paciente e outro. Se são artigos que eu vou usar entre um paciente e outro, eu nunca vou pensar em baixo nível. A opção nesse caso seria limpeza de um artigo não crítico. Não há necessidade de colocar como baixo nível, já que a legislação não indica esse processo, né? Para artigos não críticos, a legislação indica que eu faça a limpeza, pronto, suficiente. Nenhum processo de baixo nível vai ser indicado para artigos, tá? Crítico, semicrítico ou não crítico, nunca vai ser minha opção. Mas é importante você saber que quaternário de amônia, biguanida são utilizados para fazer desinfecção de nível baixo na superfície dos equipamentos, especialmente nas áreas críticas, tá? Então pronto, fechamos. Alto nível são os processos de desinfecção que conseguem eliminar alguns esporulados, mas não a totalidade deles. E se já chegou a eliminar esporos, pode saber que tudo que tinha aí é menos resistente e já também foi eliminado. Nível intermediário, a minha referência é o bacilo da tuberculose, sendo que o bacilo da tuberculose, ele é sim preocupante quando se trata de material respiratório, então eu vou ficar ligadona nisso. E a desinfecção de baixo nível, eu vou lembrar que vou utilizar para superfícies, porque o quaternário de amônia, biguanida e o cloro também, né, com uma baixa concentração e baixo tempo, também é indicado para artigos de superfícies, tá bom? Não que eu vou ficar utilizando entre um leito e outro de paciente. Galera, vamos já fazer essa classificação do crítico semicrítico, porque aí a gente vai sanar as dúvidas em relação à RDC número 15, que fala dessa classificação e quando é que eu devo fazer que tipo de processo. Eu coloquei aqui a RDC número 15 em semicrítico, mas eu queria que você aí de casa já deixasse anotadinho a legislação que vocês vão ler para falar sobre as boas práticas na Central de Material e Esterilização. Boas práticas na Central de Material e Esterilização é RDC 15/2012. Galera, lógico que depois a gente teve aí algumas normativas, sim, mas RDC, Resolução Diretoria de Colegiado, não tivemos mais nenhuma referindo somente a Central de Material e Esterilização. Então, a RDC de 2012 continua sendo o nosso norte, tá bom? Lá a gente tem aí também como norte, lógico, a nossa SOBEC, da Sociedade Brasileira de Enfermeiros e Centros Cirúrgicos CME, que também norteia muitas ações para os enfermeiros dessas áreas, mas a RDC continua sendo nossa referência para as provas de concurso, porque são bem frequentes até os dias de hoje, tá bom? Vamos recapitular essa classificação e tirar todas as dúvidas, especialmente no que se trata do semicrítico, que é onde meus alunos apresentam maior nível de erros, né, nas questões. Hoje a gente vai tirar essas dúvidas. Olha só, artigo crítico, que artigo é esse? Vamos recapitular? Artigo crítico, penetra tecido subepitelial. Penetrou o tecido subepitelial, teve contato então com tecido não colonizado, chamado de tecido estéreo, entre aspas, né? O tecido estéreo é aquele tecido que não está colonizado. Se o artigo penetrou até o tecido não colonizado, ele é classificado como crítico. Ele atravessou o tecido subepitelial. O que eu tenho que fazer com ele? Basta eu fazer desinfecção? Não, eu estou falando de um tecido não colonizado. Eu quero que esse artigo esteja totalmente livre de qualquer micro-organismo. Então, o processo indicado é limpeza e esterilização. Quando se trata de artigo que tem contato com mucosa, a história mudou. Porque se eu tiver falando de um artigo que tem contato com mucosas de namoro, eu vou chamar de semicrítico.
Como assim, professora, mucosa de namoro? Os alunos que acompanham a tia Lorena aqui sabem. A tia Lorena costuma muito falar dessas vias de namoro. Para simplificar as coisas, porque hoje é dia só de revisão, vamos fazer o seguinte. Você aí de casa, todos os artigos que penetram pelas vias que vocês usam para namorar são classificados como semicríticos. E não fica pensando só nas vias do finalmente não, tá? Pensa em todas, porque tem aquela paquera, tem o cheirinho no cangote, tem que falar coisa bonita no meu ouvido e deixa eu dar aquela cheiradinha para dar arrepiada, que faz parte do processo. Não vamos burlar nenhuma fase não, tá? Tem muito beijo na boca, tá? Usando essas vias, aí a gente pensa na utilização das próximas vias, né? Depois que a gente já tiver um compromisso mais selado aí. Galera, vamos pensar que todos os artigos que penetram por essas vias, eles estão penetrando por vias colonizadas, portanto, são classificados como artigos semicríticos. E artigos semicríticos devem passar pelo processo mínimo de limpeza e depois desinfecção. De que nível, Lorena? Aí a gente vai discutir. Mas a premissa principal aqui é que artigo semicrítico penetra via colonizada. Portanto, as vias de namoro são colonizadas, a gente chama de mucosa colonizada, e todos os artigos que penetram mucosa colonizada, ele já tem um potencial de contaminação, mas eu preciso pensar que eu estou falando de bactéria residente, o micro-organismo já mora lá, né? Então, adianta eu fazer um processo de esterilização? Não necessariamente, não é indicado necessariamente fazer uma esterilização. Posso fazer? Tá errado? Não, de jeito nenhum. Mas para a sua prova, vamos pensar no que é puramente necessário, o que é obrigatório. O que é obrigatório para o artigo semicrítico? Fazer desinfecção. Só que a galera começou a fazer qualquer tipo de desinfecção quando isso veio na RDC de 2009. 27 de fevereiro de 2009 a gente veio com uma RDC fazendo controle do surto de micobactéria que a gente estava vivendo na época. E a Vigilância Sanitária colocou como desinfecção indicado para fazer o processo de qualquer artigo semicrítico. Daí a gente esqueceu de fazer uma classificação aí, que tipo de desinfecção deveria ser utilizada. E a galera tava usando qualquer nível de desinfecção para aqueles artigos semicríticos, só que a gente tem que ver que algum micro-organismo sobrevive na desinfecção de nível intermediário e que às vezes seria importante a eliminação deles e tal. Daí, agora, na RDC, agora não, né? Já faz uns dias, a RDC número 15 de 2012 legalizou isso melhor, dizendo o seguinte: vamos atravessar aqui na frente do não crítico, artigo 12º da RDC número 15 de 2012. Leiam comigo. Produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível após a limpeza. Opa! Agora sim! A desinfecção de artigo classificado como semicrítico deve ser de alto nível. Facilitou muito a minha vida, agora eu sei. Essa interrogação está respondida, Lorena. É de alto nível. Calma aí que já vem mais informação. Não é tão simples assim. E é por isso que as bancas andam colocando muito questão de semicrítico. A gente precisa fazer uma classificação mais rigorosa aí. Olha só. Eu já sei que artigo semicrítico é o que penetra as minhas mucosas de namoro. Se esses artigos penetram as mucosas de namoro, eu vou lembrar que as mucosas já são colonizadas, portanto não preciso me preocupar com esterilização. Vamos nos preocupar então com desinfecção. Qual é o nível de desinfecção que eu devo fazer? Alto nível. Ponto final? Não. Sabe por quê? Eu falei para vocês que desinfetante de alto nível eu utilizo glutaraldeído, ácido peracético como os dois principais. Sendo que temos máquinas que fazem processo de termodesinfecção também chegando a alto nível. Mas aí, galera, eu preciso pensar que alguns artigos eu vou ter um pouco mais de trabalho. Por exemplo, os artigos de via respiratória. Olha só,
quando eu falo de material de via respiratória, para quem não utiliza termodesinfecção, fica bem complicado utilizar desinfetantes químicos. Lembrando que o custo do ácido peracético é muito alto, chega a ser quase o dobro do glutaraldeído. E daí eu tenho que ainda lembrar que o ácido peracético ele corrói. Alguns artigos acabam sendo danificados com um tempo muito curto. Já o glutaraldeído, eu lembro que ele é a base de aldeído. E aldeído é muito tóxico, é teratogênico, é abortivo. O aldeído também não é muito bem visto por aí não, né? Temos que usar uma paramentação, né, de EPI muito complexa e acaba tendo um custo alto, porque eu tenho que preparar a sala com exaustão e tarará. Galera, a vigilância sanitária ainda está preocupada porque o glutaraldeído tem uma toxicidade elevadíssima. Olha só, carcinogênico, teratogênico, abortivo e, para piorar, ele provoca N doenças respiratórias. Se ele provoca N doenças respiratórias, como é que eu vou indicar esse artigo, esse produto, para fazer desinfecção dos artigos de via respiratória? O glutaraldeído é tóxico por inalação, por contato e ingestão. Como é que eu vou indicar um processo de desinfecção com aldeído, sendo que eu sei que o aldeído é muito tóxico para quem inala? E eu estou justamente acometendo aquele paciente que realmente está precisando. Aí a vigilância sanitária sabia que a gente ia querer optar pelo mais barato, que nesse caso é o aldeído, mas ficou preocupada com o material respiratório. Então eles fizeram o seguinte: RDC número 15 de 2012, artigo 13º, leia comigo. Produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia não poderão ser submetidos à desinfecção por método de imersão química líquida com utilização de saneantes à base de aldeídos. Galera, materiais de assistência ventilatória e inaloterapia não podem ser desinfetados em aldeídos. Eu vou ter que pensar em outro método para eles, tá bom? Ah, professora, então, o que eu vou ter que fazer? Usar o ácido peracético, que é mais caro, né, professora? Será? Não vai sobrar outra opção pra gente? Vai sobrar outra opção pra gente, sim. Sabe por quê? A vigilância sanitária pensou nesses locais que não teriam condições de manter o ácido peracético e deu uma nova opção pra gente. Parágrafo único da RDC número 15 de 2012. Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário com produtos saneantes em conformidade com a normatização. Galera, agora ela tá falando de produtos ventilatórios e inalatórios, associando ainda de produtos anestésicos, né, utilizados na assistência de anestesia. Esses produtos agora já podem passar por desinfecção de nível intermediário. Podem também passar por termodesinfecção. Galera, qual que foi a intenção da vigilância sanitária? Matar o bacilo tuberculose para material inalatório. Olha só que interessante, a gente não falou que bacilo TB é nossa referência para nível intermediário? Então a ideia é o seguinte: se você não tem condições de ficar bancando ácido peracético, se você não tem condições de ficar utilizando ácido peracético ou termodesinfecção para tudo, vamos pensar em utilizar uma desinfecção de nível intermediário. Pode ser, inclusive, com cloro, utilizando uma concentração e tempo de imersão suficiente para fazer morte do bacilo da tuberculose, mas jamais vou pensar em aldeído, porque eu sei que o aldeído tem um poder de toxicidade muito elevado, especialmente para causar doença respiratória. Simples assim. Professora, entendi nada. Vamos recapitular, vou fechar aqui com vocês. Ficou assim, ó. Artigos semicríticos são aqueles que penetram as vias de namoro. Esses artigos que penetram vias de namoro, eles já penetram vias colonizadas, são mucosas colonizadas. Se as mucosas estão colonizadas, qual é o processo mínimo? É esterilização? Não, não é. É desinfecção de alto nível. Alto nível para tudo? Não.
A desinfecção de alto nível está indicado para artigos semicríticos, exceto para materiais inalatórios, ventilatórios e de anestesia, porque esses eu posso usar desinfecção de nível intermediário. Pronto. Artigo semicrítico, penetra via de namoro. Devo fazer desinfecção de alto nível, exceto com os inalatórios e de anestesia, que eu devo fazer nível intermediário. Pronto, acabou. Agora sim, deu para captar tudo isso? Se não deu, galera, dá pra gente assistir essa aula várias vezes. Isso é bom, não é em concursos, hein? Não é a professora Lorena que precisa ficar aqui repetindo 15 vezes, não. A gente vai e volta e escuta tudo de novo, né? Tá bom, vamos pro próximo? Não crítico. Que artigo é esse não crítico? O que tem contato com pele íntegra. Tem contato com pele íntegra? Então eu preciso fazer o que com ele? Preciso esterilizar? Não. Preciso infectar? Não. Mas está errado fazer? Não. O que é preciso realmente fazer segundo a RDC 15 de 2012? Limpar. O que eu quero com o meu vaso sanitário, que é classificado como artigo não crítico, porque eu tenho contato com a pele íntegra? Eu preciso só que ele esteja limpo, tá bom, limpeza, gente. É contato indireto, é pele íntegra, eu não preciso fazer desinfecção nem esterilização com esses artigos, tá? Já basta, fechou. Pronto, professor, agora eu entendi. Artigo não crítico, eu já sei pele íntegra, contato indireto, como por exemplo, o meu leito, o colchão do leito, como a comadre, como o estetoscópio. Vamos falar aí de mais artigo não crítico? O termômetro quando usado na axila, ele não pode se pensar assim quando for fazer uma temperatura retal, né? Que aí virou via de namoro de alguns. Mas olha só, galera, artigo não crítico é pele íntegra. Se a pele tiver lesada, virou semicrítico. O artigo o material vai ser utilizado como semicrítico. Mas se a pele tiver lesada no semicrítico, então vamos pensar aí. A mucosa vaginal, utilizando o material para fazer uma esterectomia vaginal. Ah, professora, a esterectomia é pela vagina. A vagina é classificada como mucosa de namoro, então é semicrítico, né? Eu não preciso esterilizar. Errado. Afinal de contas, eu tô falando de mucosa íntegra. Lesionou mucosa? Virou esterilização. Para fazer a esterectomia vaginal, eu vou lesionar a mucosa. Aí vira esterilização, tá bom? Então, fechou. Classificação de Spalding de 1968. Artigo crítico, eu faço limpeza e esterilização, porque ele penetra tecido subepitelial não colonizado. Semicrítico, penetra via de namoro. Agora, essa é de Lorena mesmo. Penetrou via de namoro, desinfecção. Alto nível, exceto inalatório e anestesia. Não crítico, contato direto ou indireto com pele íntegra, tá bom? Lesionou a pele, subiu. Lesionou a mucosa, subiu. Ok? Fechou então, galera? Fechamos também os principais artigos da RDC 15 2012 para fazer essa classificação. E eu vou beber uma água até a gente começar a responder as questões sobre esses assuntos que a gente acabou de falar, tá bom? Vamos beber uma aguinha e a gente já volta com tudo para responder isso daqui. Um beijo para vocês! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado.
Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem
uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação
agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com o aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na EBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.